Quero agradecer o convite feito pelo diretor do Centro de Memória da Justiça do Trabalho, da 11ª Região, para me manifestar nesta celebração do Dia da Memória. E é isso o que nos fez traçar alguns pontos do seu evolver histórico. E como uma das mais antigas servidoras desta casa, a que cheguei em 1975, portanto há 47 anos, isso calou fundo a minha alma e é uma honra e alegria participar. Primeiramente, nós vamos tentar fazer uma retrospectiva rápida, breve, como o tempo vai permitir nós fazermos, né? Então eu iniciaria dizendo que Santo Agostinho, um dos pensadores da Igreja Católica, que viveu um momento crucial da história, que foi a decadência do Império Romano e o fim da Antiguidade Clássica, ele especulava em suas Confissões que há 3 tempos em nossa mente: o presente do passado, que é a memória; o presente do presente, que é a percepção atual de tudo que se passa à nossa volta; e o presente do futuro, que é a esperança. Então aqui nós vamos celebrar o presente, o passado e a esperança. O passado revive em nossa memória e hoje estamos aqui para contar um pouco dela, da instituição da Justiça do Trabalho. A caminhada foi feita pelos pés dos nossos antepassados, é feita pelos nossos próprios pés e será feita pela daqueles que chegarão. Numa síntese histórica, podemos citar como um dos primeiros órgãos da Justiça do Trabalho os Tribunais Rurais de 1922, até porque éramos um país ruralista. A Constituição de 34 criou a Justiça do Trabalho, paritária, com representantes de empregados e empregadores, os antigos vogais, e cujo presidente era nomeado pelo governo. A Constituição de 37 repetiu a de 34, mas incluiu a Justiça do Trabalho na ordem econômica e social. Tivemos a seguir outra etapa, o Decreto-Lei 1237 de 39, que estruturou a Justiça do Trabalho, mas ela não foi instalada, o que só ocorreu em 1º de maio de 1941. Daí celebrarmos, no próximo dia 1º de maio, 81 anos de sua instalação, motivo de revivermos neste breviário histórico. A CLT, por sua vez, foi promulgada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 43. A Constituição de 46 incluiu a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Este, sem dúvida, um dos acontecimentos de maior expressividade. A Constituição de 67, com a emenda constitucional de 69, pouco alterou. Mas a nossa atual Carta Política, Constituição de 88, também foi de grande relevância histórica, e é de relevância histórica, porque deu à Justiça do Trabalho maior amplitude quanto à sua competência e constitucionalizou, incluiu os direitos trabalhistas no seu artigo 7º. Então, como vimos, no Brasil, a solução jurisdicional dos conflitos entre empregado e empregador, quer em nível individual ou coletivo, foi entregue à Justiça do Trabalho. E afirmarmos, sem dúvida nenhuma, que na particularidade do direito do trabalho, ele foi produto cultural do século XIX
e assenta-se principalmente na relação de emprego, embora possua outros vetores. O evolver histórico das relações de trabalho vem sofrendo mutações substanciais, produto das transformações políticas, econômicas e sociais por que passam as sociedades. Etimologicamente, a palavra trabalho deriva do latim tripalho, que era um instrumento de tortura composto de 3 paus. Hoje, trata-se de um direito inalienável, de um bem supremo do homem. É o trabalho, qualquer que seja ele, que identifica a pessoa humana e determina a sua existência, ou na miséria, ou na abundância, tudo fruto do trabalho. A primeira indução a ele resultou da necessidade do homem saciar a fome e a sede, bem como de preservar a sua integridade física. E longo e penoso foi o caminho que percorreu na aventura da conquista, dominação e transformação da natureza através do trabalho. Nos primórdios, o trabalho foi considerado na Bíblia como um castigo. Na histórica passagem de Adão e Eva, que comeram da maçã proibida no paraíso. E Deus então lhes disse: comerás o pão com o suor do teu rosto. A primeira forma que se tem notícia de trabalho foi a escravidão, em que o escravo era considerado uma coisa. No segundo momento, nós vamos encontrar as servidões, em que os servos tinham que entregar parte da produção aos senhores feudais em troca de proteção e uso da terra. No terceiro plano, o mundo conhece as corporações de ofício, no interior das quais existiam 3 classes: os mestres, que eram os donos das oficinas, os companheiros, que eram os trabalhadores que auferiam certa renda, e os aprendizes, menores, que recebiam o ensino do ofício ou da profissão. Essas corporações foram extintas somente com a Revolução Francesa em 1789. Seguiu-se então, a partir daí, a Revolução Industrial, que marcou a transição do feudalismo, sistema econômico e social predominantemente ao longo de toda a Idade Média, tendo o seu clímax entre os séculos XI e XIV, para o capitalismo, que surgia àquela época alicerçado nas ideias da doutrina liberal francesa do laissez-faire, laissez-passer, em que o Estado era proibido de intervir nas relações. As máquinas recém-inventadas à época, a máquina a vapor, máquina de fiar, tiares mecânicos, que permitiram a industrialização, como também as novas técnicas de produção, colocaram o trabalhador em plano secundário. Daí resultando o desemprego, a exploração da mão de obra, sobretudo feminina e infantil, e maior incidência de acidentes do trabalho. Foi quando o Estado, então, passou a intervir. No campo das relações trabalhistas, na atualidade, temos o fenômeno da globalização, que marca esse novo tempo, quebrando paradigmas. Até mesmo o vínculo de emprego, centrado na proeminente subordinação, elemento por excelência caracterizador do contrato de trabalho, não é mais assim tão visível. Foi revitalizado, atenuado, assim como as noções de hierarquia, local e jornada de trabalho.
novas relações laborais surgiram, adelgaçando os clássicos requisitos da relação, do elo de emprego, que são a pessoalidade na prestação do serviço, não é? A subordinação jurídica ao empregador, a retribuição pecuniária e a continuidade da prestação, que estão estampados no artigo 3º da 70ª CLT. Como exemplo, né, dessa nova tendência, nós podemos citar o trabalhador a domicílio, o teletrabalhador, os temporários, os terceirizados, os que elaboram em cooperativas, os contratados a tempo parcial, os trabalhadores intelectuais, estes que também se proletarizaram e estão buscando disputa no mercado de trabalho. Mas eu quero aqui abrir um parêntese para destacar que o isolamento social causado pela pandemia do coronavírus trouxe profundas transformações em todo o mundo e setores, o que também se fez sentir nas relações de trabalho. Houve a priorização acertada e necessária do teletrabalho, chamado home office, mesmo nas empresas em que havia reticências quanto a essa modalidade, a tal ponto de já se pensar na manutenção desse sistema. E isso impõe uma nova postura de empregados e empregadores. Novas formas de controle, não tanto centrado nas horas efetivas de trabalho, mas na produção, no atingimento das metas. Como decorrência, os impactos são sentidos no setor de transporte, nos gastos domésticos, sobretudo com a luz, em que o trabalhador fica em casa, né, para realizar seu trabalho online, nas atividades que permitem esse sistema. O que se coloca atualmente em debate e no centro dessas nossas reflexões é a valorização do trabalho humano. Mas a questão não é fácil de equacionamento, pois paralelamente à economia oficial, a outra é informal, invisível, marginal, onde o empregador não é a parte economicamente forte, pois tal como o empregado é igualmente fraco, operando um negócio de reduzidas dimensões, fora do alcance fiscal do Estado, mas que tem de cumprir os mesmos direitos exigidos de uma multinacional. Por sua vez, imensos contingentes de trabalhadores totalmente desamparados aumentam dia a dia. São trabalhadores autônomos, vendedores ambulantes, guardadores de automóveis, camelôs, biscateiros, que lutam arduamente para ganhar o pão de cada dia e só pensam no dia de hoje, sem uma perspectiva do amanhã. E podemos dizer que longo foi o caminho percorrido por essa instituição. Antes era tida como uma justiça menor. Mesmo na área acadêmica, o professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, eu vivi essa realidade, ele tinha como primeiro desafio motivar os alunos para a compreensão da importância das matérias. Mas atualmente, essa realidade inverteu-se. O número de varas do trabalho também se multiplicou. E o de tribunais regionais do trabalho deu um salto expressivo, passando de 8 no início para 24.
a atuação da Justiça do Trabalho também interiorizou-se. Passamos da máquina de datilografia a ser o primeiro ramo do judiciário brasileiro até um sistema único e informatizado de processo em todas as instâncias de julgamento, que é o PJE, o Processo Judicial Eletrônico. Embora concebida desde o nascedouro da Justiça do Trabalho, esse é um outro aspecto, houve uma proeminência de medidas centradas nas conciliações, desestimulando a litigiosidade e agilizando a resolução das demandas. Iniciativas de grande alcance foram tomadas nessa área, como a Semana da Conciliação, que logo em breve será realizada, a implantação dos Sejusques, os Centros Judiciários de Solução dos Conflitos, os NUPMECs, os Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Independentemente de sua atuação jurisdicional, a nossa Justiça do Trabalho desenvolve o programa Trabalho Seguro, que estabeleceu uma nova mudança na postura dessa instituição, habituada a esperar o conflito direto entre empregado e empregador, saiu em campanha para alertar sobre a necessidade de criar uma cultura de prevenção, preservando vidas. O projeto Bartimeu também, instituído e regulamentado pela Escola Judicial da nossa 11ª Região, estimula a empregabilidade judicial de pessoas com deficiência. Nem a propósito, o nosso tribunal acaba de assinar adesão ao Pacto Global da ONU, mediante acordo de cooperação técnica com o Instituto SOCA, CPAM, Centro de Estudos e Pesquisas Ambientais do Amazonas, visando a promover ações de preservação e conscientização do meio ambiente. Nesta etapa, com o plantio de mudas para homenagear os servidores falecidos pelo Covid-19, assim como o ministro do TST, Valmir Oliveira da Costa. Nossa Justiça também possui um centro de memória, o CEMEG, responsável pela preservação do acervo documental, material, informatizado e fotográfico, que registra a memória institucional da 11ª Região Trabalhista, visando a estimular a consciência para a pesquisa e o conhecimento da nossa trajetória na região amazônica. É a idealizadora desse resgate da história de que ora participo. Ao longo destes anos, a Justiça do Trabalho, ela vem respondendo com eficácia aos motivos determinantes de sua criação. Tornou-se credora da confiança dos jurisdicionados e, por que não dizer, paradigma dos órgãos judiciários. O insigne padre Antônio Vieira magistralmente escreveu: abraçavam-se a justiça e a paz. E foi a justiça a primeira que concorreu para esse abraço, porque a justiça não é a que depende da paz, senão a paz que depende da justiça. Então, nela trabalhando nestes anos, com emoção e orgulho, afirmo que ela faz parte da minha vida e da minha própria felicidade. Então, que prossiga na sua trajetória de distribuir a justiça social. Celebremos a Justiça do Trabalho nestes seus 81 anos. Obrigada.